Fala, bruxos! Começando mais um vídeo aqui no canal e vamos passar direto para a análise de Nasdaq, Bitcoin. Vamos falar sobre as perspectivas do mercado para a leitura de inflação dos Estados Unidos que vai acontecer, né? A divulgação dessa leitura mensal e também do acumulado anual vai ser quinta-feira. É uma leitura extremamente importante, porque assim como eu já expliquei no vídeo anterior, o que está sendo driver hoje, o que está gerando preço, fazendo preço hoje, são as perspectivas que nós temos, que todos os investidores têm em relação a qual o comportamento futuro do Fed para aumento da taxa de juros. Então, o mercado hoje está em busca de precificar isso, precificar esse comportamento do Fed. Então, vamos ter mais aumento de juros? A que ritmo? O ritmo vai ser mantido? O ritmo vai ser aumentado? Ou nós vamos ter uma diminuição de ritmo? Essas são as perguntas que o mercado quer resolver, quer responder e, obviamente, o Smart Money está tentando se antecipar para responder essas perguntas e conseguir ter um spread maior, né? Então, olhando para a Nasdaq, vendo só a parte de análise técnica, o que eu estou enxergando agora, né? O fato mais relevante que eu estou observando agora em Nasdaq é isso aqui, ó. Olha só. Nós tínhamos aqui uma região de suporte nesse último fundo aqui do semanal. Olha só, aqui era a nossa região de suporte, né? E aí, nós fechamos aqui esse último semanal muito feio, né? Nós fechamos aqui esse semanal extremamente feio. Isso aqui pode ter sido um reteste, né, dessa linha de suporte para termos continuidade de baixa, né? Isso pode ser, né, olhando só o price action. Se você olhar pelo tempo gráfico diário, o que tem de mais relevante aqui? Existem duas coisas extremamente relevantes. A primeira é que, pelo semanal, isso aqui parecia um reteste, mas pelo tempo gráfico diário, a gente percebe que foi um falso rompimento, né? E quando nós temos esse falso rompimento, geralmente o mercado ele dá uma animada. Mas olha só, a gente deu uma animada, abriu espaço suficiente aqui para tentar um ombro, cabeção, ombro invertido, mas mesmo assim o mercado devolveu tudo e já perdemos o fundo de novo. Só que nós estamos perdendo o fundo sem termos tanta continuidade de baixa. Então isso sugere que nós temos um leve esgotamento local da força vendedora. Nós não estamos vendo tanta pressão de venda ao perder os fundos anteriores. É tanto que a gente, olha só, a gente acaba criando aqui uma região de suporte diagonal. E essa região de suporte diagonal ela só é possível se você tiver essas sucessivas perdas de fundo sem perder tanto, sem ter tanta continuidade de baixa, né? Então, isso é um dos fatores mais relevantes que eu estou olhando agora, né? Que a gente está perdendo fundo sem ter tanta continuidade de baixa e gerando essa possibilidade, né, de termos uma inversão de tendência aqui. Se nós olharmos para o RSI, a gente teve uma certa sobrevenda, olha só, a gente teve uma certa sobrevenda aqui no tempo gráfico diário e agora nós estamos formando o segundo fundo de divergência. Em geral, esse segundo fundo de divergência é um fundo extremamente bullish e ele traz aqui uma certa pressão compradora, tá? Então, é o fim do bear market, vamos inverter a tendência? Não, mas eu acredito que nesse ponto aqui, pelo que o price action está mostrando para a gente, pelo que o RSI está nos indicando, acredito que um repique aqui seria mais provável. Então, posições short, elas têm que ser defendidas. Assim como as posições de long também, não está valendo tanto a pena montar posições nem de short nem de longo prazo. Hein? São trades curtos, porque o mercado está sem tendência, o mercado está consolidando uma grande movimentação de baixo que ele teve e decidindo se nós vamos ter um pump um pouco mais demorado ou se nós vamos ter continuidade de baixa. Então, vejo tudo isso como algo muito incerto, né? O mercado consolidando e de forma geral as pessoas estão assim sentindo assim. Não existe uma direção muito clara aqui, né? de trade, tá? Beleza? Então isso é o que eu estou esperando para a Nasdaq. A observação mais importante aqui é que a gente está perdendo fundo sem ter continuidade baixa, né? Inclusive com falsos rompimentos de fundos anteriores e
estamos tendo um segundo ponto de divergência altista no tempo gráfico diário, o que em geral é um ponto de pressão bullish, né? Um ponto de pressão de compra. No Bitcoin, a gente continua naquele padrão macro que a gente vem acompanhando aí há bastante tempo, né? Então, esse aqui, para mim, é o padrão mais relevante. Uma vez que a gente romper essa LTB, a gente vai ter uma destrava de valor, a gente vai ter um destrava de movimento, e uma vez que a gente romper para baixo esse triângulo também, é esperado que a gente tenha um determinado movimento. A grande questão é que chega um momento, né, na sua tendência de baixa que você pergunta assim, quem vai vender, né? Porque o ativo já trocou de mão, As pessoas que estavam sendo estopadas já foram estopadas, as pessoas que queriam vender já venderam. Então, quanto mais esse ativo ainda pode cair, né? Essa é uma pergunta bem relevante. E para a gente identificar certos pontos, a gente fica de olho naquela base da nossa super cunha aqui no tempo gráfico de 2 dias, né? Então, a gente tem essa super cunha aqui, tem essa super região aqui de suporte diagonal, né? Então, caso a gente tenha um rompimento com volume, um rompimento verdadeiro, a gente pode buscar sim preços aqui próximo aqui dos 12 mil, 10 mil dólares, tá? Não acredito que o apocalipse teria que acontecer para que a gente tivesse esse determinado movimento. Mas olhando assim de forma mais macro, pelo tempo gráfico semanal, pelo tempo gráfico mensal, eu acreditaria mais em uma certa reação compradora do que uma continuidade de tendência, tá? Mas isso aqui é mais um sentimento do que propriamente baseado em algum indicador que me fortaleça isso. O que a gente tem hoje de concreto é este padrão aqui. E esse padrão é um triângulo descendente. Algumas pessoas estão interpretando este padrão aqui possivelmente como uma cunha, né? Mas eu não gosto muito dessa visão de cunha, porque em geral uma cunha ela mostra uma determinada força um pouco maior da força compradora. E geralmente você tem características de cunha por você ter perdas de suporte sem ter continuidade baixa. Então você tem aqui um primeiro toque, aí você vem, forma um topo descendente, perde o fundo sem ter tanta continuidade baixa, perde o fundo sem continuidade baixa, e você vem afunilando aqui nessa estrutura de cunha. Então, para mim, essa é a premissa central de você ter uma cunha, você mostrar um pouco mais de força compradora e principalmente quando você perde os fundos anteriores. Aqui o que a gente tem é a força compradora tentando segurar esse fundo aqui, não demonstrando tanta força assim dentro dessa dinâmica de preço, né? Porque sempre que nós chegamos aqui muito próximo dessa LTB, nós somos recusados com muita força, né? Com muita pressão de venda. Então, para mim, isso aqui passa a ser uma região de muita dúvida, né? E eu até, quando eu identifiquei esse padrão pela primeira vez aqui no meu canal, eu falei que nós teríamos essa região aqui, né? Essa é uma região onde você tem um primeiro toque num sobrevenda muito extremo aqui do tempo gráfico diário e depois você tem sucessivos toques dentro dessa caixa aqui que seria uma captura de liquidez, né? Então você cria essa área de incerteza, você não consegue definir realmente um ponto nítido ali em que ele vai servir como um suporte. Na verdade, você tem uma área aqui. E essa área, para mim, ela cria mais uma dinâmica de triângulo descendente, ou seja, que tem uma maior probabilidade de continuidade de tendência de baixa, do que propriamente uma cunha descendente com maior probabilidade de rompimento para cima. Mas o fato é, a gente não precisa ficar nessa discussão filosófica tanto. Rompeu para cima é long, rompeu para baixo é short, tá? Beleza? Então, essa é basicamente a linha de ação que você pode adotar. Se nós olharmos aqui, né, desde o começo desse padrão, a gente já tem aqui mais ou menos 118 dias. O Bitcoin já está lateral dentro desse range, 118 dias. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quanto mais tempo você fica dentro de um determinado padrão, mais outros traders começam a observar pelo aquele mesmo padrão. E isso
dá notoriedade para o rompimento desse padrão. Então, muita gente agora, o que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente esperando esse padrão romper, porque eles sabem que em consolidações é difícil você tradear, né? Porque os movimentos eles ficam muito imprevisíveis dentro dessa consolidação, dado que você cria aqui, olha só, infinitas regiões de topo e fundo, várias linhas de tendência, né? Você cria várias linhas de tendência e isso aqui, cara, fica uma bagunça para você tentar interpretar qual é a direção que o preço vai seguir, porque se você faz leitura de tendência, você precisa, né, de uma dinâmica de topos e fundos e você precisa de linhas de tendência para você balizar qual é a tendência daquele ativo. Então, quando você tem uma consolidação, você tem vários falsos rompimentos de topo, de fundo, cria topo, cria fundo. Então, você começa a criar várias regiões de suporte e resistência e o mercado não converge para uma mesma análise. E quando o mercado não converge para uma mesma análise, você perde a importância de determinados rompimentos. É por isso que você rompe topo, não tem continuidade, rompe fundo, não tem continuidade, tá? Então, quando que este movimento vai vir? O movimento real vai vir quando a gente romper esse padrão. Então, quando a gente romper esse padrão, a gente vai ter um pico de volatilidade, seja para cima, seja para baixo. Isso que vai dar a nossa direção de trade, beleza? Então, essa é a minha análise tanto de Nasdaq quanto de Bitcoin. Vamos dar uma olhada aqui nos dados. O que a gente vai ter de dado relevante agora, quinta-feira, né? A gente vai ter aqui a inflação dos Estados Unidos. Essa inflação dos Estados Unidos ela vai vir no mensal e o acumulado anual. Esses aqui são os dados importantes, né? Porque caso a gente tenha uma inflação maior do que o mercado está esperando, provavelmente é porque o Fed vai continuar aumentando o ritmo, né, de aumento da taxa de juros. E isso seria péssimo para o mercado os mercados de risco, né? Então, exatamente isso que o mercado vai estar de olho, todo mundo vai estar de olho nessa quinta-feira, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, para este resultado aí da inflação dos Estados Unidos. Como a gente já teve alguns indicadores ruins do payroll, né, do mercado de trabalho norte-americano, espera-se, né, que a gente possa surpreender aí com a inflação maior do que o esperado. Então, aquele triângulo descendente ali, ele teria uma maior probabilidade de romper para baixo, tá? Eu até tinha mandado lá no meu grupo gratuito do Telegram uma discussão aqui sobre probabilidades de cenário, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Eu faço a minha análise partindo do macro e definindo quais são os cenários macros, e dentro desses cenários macros eu tento identificar, a partir da tendência do ativo, né, e de outros fatores, identificar quais seriam os cenários de maior probabilidade, prováveis e menos prováveis, né? E por incrível que pareça, né, existem vários cenários aqui. Você pode vir buscar a base e romper para cima, você pode vir buscar a base e romper para baixo, você pode romper para baixo de uma vez só, né? Este cenário aqui de romper para baixo de uma vez só, eu acredito ser um pouco menos provável, dado que a gente vai tentar um rompimento com várias divergências altistas, com os tempos gráficos menores muito estressados. Então, não acreditaria que essa seria a maior probabilidade. Agora, se vai romper para baixo ou para cima, esse é o grande, né, é o grande segredo aí, que a gente vai ter que simplesmente reagir ao que acontecer com a movimentação de preço, né? Se nós olharmos aqui para o Bitcoin contra a Nasdaq, a gente rompeu aquele padrão de deriva, e o Bitcoin contra a Nasdaq está tentando ter continuidade de alta, né, meio que consolidando aqui após o rompimento. Se nós olharmos aqui para o USDT.D, a gente está tentando romper essa consolidação, né? A gente está dentro dessa cunha megafone, né? Essa cunha que abre nos dois sentidos, ela não vai afunilando, e a maior probabilidade dessa cunha é ter um rompimento para baixo. Então, o que a gente está percebendo agora, né, é a dominância do USDT, né, dentro desse padrão de consolidação. Se tivermos um rompimento para cima aqui, a gente vai ver
né, o mercado dá uma leve derretida. Se nós continuarmos dentro desse padrão, vier buscar aqui a base, né, principalmente se a gente romper para baixo, a gente vai ver um ânimo maior aí no mercado. Tá? Então, tá bem complicado de estabelecer cenários. Quais seriam os cenários de maiores probabilidades? A gente realmente vai ter que tradear nível por nível, né? E tentando identificar ali, fazendo trades um pouco mais curtos. Tá? Tá bem complicado a gente definir qual seria o cenário o lado de maior convexidade. Eu ainda acredito que o lado de maior convexidade seja o long, porque a gente já está muito descontado, a gente já está com muita pressão de venda, então acredito que a maior parte dos vendedores já saíram, então a gente teria que ter um repique um pouco maior para, se formos ter continuidade baixa, a gente ter essa continuidade perdendo fundos em tempos gráficos maiores, tá? Então é isso que eu estou de olho agora. Fizemos um trade muito bom lá no nosso... Fizemos um trade muito bom aqui lá no nosso grupo pago, né? A gente tinha aqui essa moeda INJ. Essa moeda INJ está formando aqui um topo descendente no tempo gráfico semanal. Então nós tivemos aqui um certo nível de sobrecompra, uma divergência baixista, e divergência baixista que persistiu tanto no RSI quanto no MACD. E depois nós tivemos o rompimento aqui dessa LTA. Então no rompimento dessa LTA foi o nosso short, já batemos aqui dois alvos, né? Conseguimos bater aqui um alvo de 11,3%. Isso dá, a gente alavancou duas vezes, dá 22,60% de lucro. Protegemos a entrada aqui e o trade ainda está se desenvolvendo, tá? Estamos com outro trade aberto aqui, um trade de short em CVX, né? Teve gente que já fez várias entradas aqui, entrou aqui acima de 5,65, que é a nossa entrada, realizou parcial, entrou de novo, realizou parcial, entrou de novo, realizou parcial. Então, entrando aqui no topo dessa cunha, acima de 5,65, a gente está tendo aqui um risco-retorno bem razoável, tá? Stop desse trade aqui está de 6,11%. É um topo descendente no tempo gráfico semanal bem claro, porque a gente perdeu o fundo anterior. Olha só, tempo gráfico semanal, a gente formou aqui um fundo descendente, topo descendente, fundo descendente, ou seja, a gente perdeu o fundo anterior e perdeu muito, né? Então, a maior probabilidade aqui é nós formarmos um topo descendente em relação a esse topo anterior aqui. Vamos ter agulhada lá em cima? Não tem como saber, mas pela dinâmica de price action, essa é a maior probabilidade. Beleza? Atom, né? A gente tinha aqui comentado no vídeo, em vídeos anteriores, que eu não me interessaria por realizar um short quando o Atom perdesse direto aqui essa linha de tendência, e apenas quando ele voltasse aqui para retestar, isso daria um trade com risco retorno melhor, né? Então quem pegou aqui e shortou Atom já está aí num bom lucro, beleza? Então pessoal, é isso que eu estou de olho para o mercado cripto, né? Quinta-feira vai ser um dia bem importante, né? Eu sinceramente não estou assumindo riscos muito grandes nos meus trades, fazendo trades curtos e a maioria dos trades com risco ali de 0,2% da banca, 0,1% da banca. Estou evitando fazer trade com stops de 1%, 2% na banca, porque a assertividade realmente tende a diminuir quando você tem um mercado consolidado. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, espero que ela tenha contribuído para vocês. Se gostou, deixa o like. Se você não é inscrito ainda, lá no meu grupo de Telegram gratuito, eu mando todas essas análises em tempo real lá. Então, clica aqui embaixo, vou deixar aqui na descrição. Tamo junto aqui a 2.